paz do Senhor Jesus a todos. Cada ser humano, ou cada crente tem um anjo que o protege e o guarda. Vamos ver isso biblicamente. Livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 19. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. O anjo de Deus que ia diante do exército de Israel. Muitos pregam aqui que Israel, cada povo de Israel tinha um anjo. Mas aqui está dizendo que um único anjo guiava o exército. Um anjo guiava o exército. Vamos ainda ver outra referência que é de suma importância. Salmos 91, versículo 11, que diz assim: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Aqui o Senhor disse aos seus anjos, no plural, que são vários anjos, mas o texto não diz que cada um terá um anjo, mas Deus dará ordem aos anjos para nos guardar e nos livrar de todo mal. Ainda Salmos 34 ainda, a gente tem aqui Salmos 34, e o versículo 7 que diz assim: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Diz assim, que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem. Quer dizer, só os que têm temor, só aqueles que andam na presença e os livra. Quer dizer, não está dizendo cada um terá um anjo, mas o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que guarda, que tem temor, que obedece a sua palavra. Não diz aqui que cada um terá um anjo para guardar. Tá ok? Ainda para nós concluirmos, Atos capítulo 12. Atos capítulo 12, versículo 12, que diz assim o texto. Atos capítulo 12, versículo 12, que diz assim: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, e onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. Quando Pedro saiu da prisão, que o anjo tirou e deixou Pedro livre, ele foi para a casa de Maria, aonde o povo estava orando para que Deus libertasse Pedro. Quando ele batia na porta, quem foi que veio atender? Uma jovem por nome Rode. E o que acontece? Essa jovem, conhecendo a voz de Pedro, verso 13 e 14. Essa jovem, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta. A jovem Rode conheceu a voz de Pedro e de tanta alegria não abriu a porta. O que é que ela fez? Mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. O povo estava orando, solta Pedro, Jesus, solta Pedro. Aí Deus vai lá e solta Pedro. E quando Pedro bate na porta, o povo não ouviu, mas essa jovem ouviu a Rode. Quando ela ouviu, ela não abriu a porta, porque ela conheceu a voz. Ela falou, é Pedro. Aí ela foi avisar as pessoas, os irmãos que estavam orando, mas os irmãos não acreditou nela. O que é que disse para ela? E disseram-lhe, está fora de ti. Falaram assim para Rode, você está fora de ti. Mas ela afirmava assim, era. Eles disseram assim, eles estavam orando para Deus soltar Pedro, Deus soltou Pedro, Pedro batia na porta, eles não ouviram a menina, a jovem Rode, ouviu, foi lá, não abriu a porta, mas conheceu a voz de Pedro, mas não quis abrir a porta, mas falou para eles que era Pedro, e ele disse, você está fora de si. Ela disse, é Pedro, é Pedro. Aí eles disseram para ela, e dizia, é o seu anjo. Aí o que os irmãos falou para Rode? É o seu anjo que está batendo na porta, não é Pedro. E depois que Pedro
perseverou, versículo 16, mas Pedro perseverou em bater, quando abriram, viram-se e se espantaram. Quando Pedro bateu a primeira, Rode ouviu a voz, não abriu. Falou, eles não acreditou. Aí falaram, é o seu anjo, Rode. Mas só que Pedro insistiu batendo. Quando abriram a porta, se assustaram. Mas eles não estavam orando para Deus soltar Pedro. Como é que disse que era o anjo dela? Aí em cima desse texto, muitos dizem assim, aí, ela tinha um anjo dela, mas Pedro não era um anjo. Amém, queridos? Que Deus abençoe. Então, cada um tem um anjo, nós não temos um anjo específico para cada um. Mas a gente sabe que Deus tem anjos que trabalham para nos proteger, nos guardar, temos, ô glória.